Ok, amigos de oração do Go Six, estamos na nossa caminhada dos 10 dias de oração. E nessa caminhada dos 10 dias, nós estamos hoje no 7º dia. O tema de cada dia é vencendo, né? Vencendo as provações, vencendo nas lutas, vencendo no juízo investigativo, vencendo no sofrimento. Hoje, vencendo como ele venceu. Quem é ele, né? Quando a Bíblia coloca um tema assim, como ele fez isso, como ele fez aquilo, geralmente se refere a Deus ou a Jesus Cristo, né? Jesus foi um vencedor. Paradoxalmente, morrendo na cruz, ele foi um vencedor. Ele venceu para nos tornar vencedores. Pela sua morte, nos tornar vencedores. Mas ele venceu também para, pelo seu exemplo, nós aprendermos a ser vencedores também. Antes de ir para o texto da revista que eu separei para ler na introdução, eu quero ler 2 versos da Bíblia com vocês. Esses versos da Bíblia que eu escolho para introduzir, às vezes, o tema aqui, eles são versos chaves e a gente poderia, de certa forma, memorizar. Não precisa decorar, mas, de vez em quando, lembrar do que esses versos dizem para nós. O primeiro verso está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Olha agora, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós todos aqui temos uma grande esperança. Nós falamos assim para os outros da esperança que nós temos, mas se alguém chegar para você e pedir, prova aí na Bíblia a razão da sua esperança, você sabe fazer isso? Eu comecei a dar a classezinha bíblica para minha netinha. Ela tem 11 anos e eu dei estudo bíblico para tanto juvenil e adolescente na minha época de pastor ativo, né, na ativa. E eu falei com meu filho e minha nora, eu disse, olha, eu quero dar o estudo bíblico para minha neta, porque eu preparei tantos, eu quero prepará-la também para o batismo. E comecei. Ou eu dei tarefinhas para ela. Ela tem que decorar Salmo 23, decorar os 10 mandamentos, decorar as bem-aventuranças, decorar. Ela foi olhando, arregalando os olhos ali, né? Tanta tarefa. Sim, vovô. Eu disse, é pouco, para você é pouco, você é inteligente. Mas uma das tarefinhas é assim, ó. Você precisa saber pelo menos um verso para dizer para as pessoas por que você acredita que Jesus vai voltar. Você precisa saber pelo menos um outro verso para dizer para as pessoas por que você guarda o sábado. Mostrar na Bíblia, ir na Bíblia e mostrar na Bíblia. Você precisa saber pelo menos um outro verso, e aí eu dei 4, 5 versos que ela precisa decorar e decorar onde está na Bíblia. Se alguém perguntar, por que você guarda o sábado? Olha que abre a Bíblia e mostra, né? Você e eu precisamos saber a razão da esperança que nós temos. Se alguém perguntar, né, o apóstolo Pedro disse aqui, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Não é assim. A pessoa pergunta para você e você diz assim, olha, eu não sei, eu vou ver, tá bom? Ou então, olha, não sei, vou perguntar para o meu pastor, daí eu respondo para você. Tem algumas coisas que nós não podemos adiar a resposta, a gente tem que dar na hora. A esperança que nós temos, nós precisamos estar preparados para responder na hora que alguém perguntar.
O outro texto está em Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17. Diz assim: Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não vivam como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Dois textos da Bíblia, um dizendo assim: aproveite o tempo, tente, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E o outro diz: esteja sempre preparado para responder qual é a razão da esperança que você tem. Bom, vamos lá. Eu separei alguns trechos da revista que eu achei importantes para o comentário que nós vamos fazer aqui em seguida. Primeiro, como é o tempo no qual estamos vivendo? Na página 25 da revista, nós lemos essa frase aqui: estamos vivendo no período mais solene da história desse mundo. Por que que é mais solene? Porque daqui a pouquíssimo tempo, o Senhor Jesus voltará. Na sequência ali, estamos vivendo no período mais solene da história desse mundo, estamos no terreno encantado de Satanás. Lembra daquele verso da Bíblia que diz assim que Satanás anda em volta da gente, desesperado como um leão, buscando a quem possa tragar? E aquela menção que diz assim, que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele conhece a Bíblia, ele conhece as profecias, ele conhece o tempo, ele conhece o mundo todo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nesse pouco tempo, ele vai tentar ganhar o máximo de pessoas para o seu reino de morte. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então não podemos dormir. Nesse momento, nós estamos vivendo num terreno que ainda Satanás tem influência. E nós só podemos nos livrar da influência de Satanás com a influência divina na nossa vida. Um outro trecho diz assim: pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não conseguem dar uma razão satisfatória. Uau! Ei, pastor Anderson, eu e você aqui, pessoas que agora pregam aos outros, mas não são só os pastores que pregam. Eu sei que aqui nesse grupo tem uma porção de vocês que gosta de pregar, que gosta de ensinar a Bíblia, que gosta de dar estudos bíblicos. Esse texto aqui é um texto, inclusive, que está no livro Grande Conflito. Ele diz assim: muita gente que agora prega para os outros, quando chegar o tempo de angústia, vão verificar que há muitas coisas para as quais não conseguem dar razão satisfatória. Sabe o que acontece? Você sabe que tem psicólogos muito bem preparados, que fazem palestras excelentes. E você sabe que há pessoas que não são psicólogos. Deixa eu aumentar um pouquinho, ampliar um pouquinho isso aqui. Há psicólogos muito bem preparados, que dão palestras excelentemente preparadas. Há médicos que cursaram lá 8, 9 anos, às vezes, de medicina. E se incluir o tempo da residência, então, vai para mais. São muito bem preparados. Alguns deles preparam palestras sobre saúde muito bem preparadas, né? E você, às vezes, ouve lá uma pessoa que nem é psicólogo, nem é médico, que assistiu aquilo, tem uma memória boa, consegue montar as palavras numa argumentação um pouquinho diferente e gravam um vídeo e colocam aí no YouTube, no TikTok, no, seja lá onde for, nas mídias sociais, como fazendo uma grande palestra psicológica, uma grande palestra médica sobre saúde e tudo mais. Eles não são médicos.
Ah, eu vou falar isso, mas olha, com cuidado, né? Algumas pessoas que falam por aí são papagaios de repetição. Não têm o preparo de quem eles copiaram a palestra, aquela pessoa teve, mas eles copiam e repetem. Nós não podemos ser, na vida espiritual, papagaios de repetição. Eu não posso decorar uma palestra ali de um pregador, de um professor, de um expert sobre Bíblia, sobre religião, e daí gravar o meu vídeo, eu sair falando para as pessoas do meu jeito. Eu preciso saber exatamente porque eu creio naquilo. Esse texto aqui chamou muito a minha atenção, porque eu sou um pregador. E o texto, a frase começa: pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo da angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que me preparar. Esse é o momento que nós estamos vivendo e vai acontecer isso. Muitos que professam a verdade de agora não sabem, na verdade, o que creem. Bom, esse é o tempo que nós estamos vivendo agora, e essas são as coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Como é que eu me preparo para vencer as lutas, as provações, as tentações, os conflitos dos últimos dias? Como é que eu faço para ser um vencedor? Bom, quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso maior líder para nós seguirmos? Como é o nome dele? O nome dele é Jesus. Ele veio a esse mundo, teve as suas lutas, as suas provações e venceu. Vamos ver três coisas a respeito de Jesus. Como Jesus venceu suas lutas, tentações, provações, conflitos, como foi que ele venceu? Primeiro lugar, primeira coisa, são três, ok? Jesus conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia. Vamos lembrar das tentações de Jesus. Estou agora lá em Mateus capítulo 4. Satanás disse para Jesus: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Citando essa frase que Jesus citou, está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Como é que Jesus respondeu à primeira tentação? Está escrito. Eu vou até modificar um pouquinho, só para a gente gravar melhor, tá bom? Satanás tentou Jesus a transformar as pedras em pães, e Jesus respondeu: olha, Satanás, está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Ah, é? Satanás pensou assim. Então tá bom, levou Jesus lá para o pináculo do templo e agora Satanás usou um verso bíblico. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Agora Satanás que está falando, está escrito. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Citou Salmo 91, o salmo que muita gente tem a Bíblia aberta nesse salmo em casa, né? Jesus respondeu assim: olha, Satanás, também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Veja, já nessa segunda tentação, o diabo usa a Bíblia e Jesus diz: não, mas também está escrito isso aqui. E aí vem a terceira tentação, né?
Satanás mostra a Jesus o mundo inteiro. Jesus sabia que ele tinha que passar pelo todo o sofrimento da cruz. E Satanás tenta Jesus assim: vou dar tudo isso aqui para você, se você der uma joelhadinha aqui e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E aí Jesus usou novamente Deuteronômio 6. Tem gente que fala para você que você não precisa conhecer o Antigo Testamento. Por que é que Jesus só usou passagem do Antigo Testamento? Você vai dizer, porque não tinha o Novo. Ok, quer dizer que quando surgiu o Novo, então você joga fora o Velho? Mas Jesus se livrou das tentações do diabo usando passagem do Antigo Testamento. Agora você tem o Antigo Testamento e tem mais o Novo para preparar melhor você, para você conhecer mais. Percebeu algo comum nas três tentações e na resposta de Cristo nas três tentações? Jesus rechaçou Satanás com um texto bíblico em cada uma das tentações. Jesus teve que enfrentar a batalha espiritual porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele teve condições porque ele conhecia. Eu e você precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, como Jesus conhecia. Se nós conhecemos, já demos um grande passo para sermos vencedores. Agora, tem mais uma razão. Por que Jesus venceu? Porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus. A segunda razão, porque ele sabia o propósito da sua vida. Se você quiser ser um vencedor nas horas finais da história desse mundo, você precisa saber o propósito da sua vida aqui. Eu me lembro de um sermão que o pastor Alcides Campo Longo fazia. Eu conheci o pastor Alcides Campo Longo antes de ser pastor, ouvia conferências dele antes dele ser pastor, de eu ser pastor, depois que fui pastor, trabalhei com ele em algum momento, ele na União, eu na associação, mas teve um momento em que ele ficou comigo alguns meses, fazendo uma série de conferências numa das igrejas do distrito ali de Itaquera, foi o meu primeiro distrito. E uma frase que eu ouvi ele repetir mais de duas ou três vezes. Um sermão que ele tinha, ele dizia assim: há pessoas que só nasceram para fazer sombra ao sol. Né? Em outras palavras, há pessoas que não servem para nada nesse mundo ou não sabem para que servem. A única coisa que eles fazem é sombra quando o sol bate neles. Você já parou para meditar qual é o propósito da sua vida? E eu vou dizer aqui, sem saber, mas com muita certeza, Deus tem um propósito para você, ou Deus tem um propósito na sua vida. Ninguém nasce nesse mundo à toa. Aqueles que se encontram com Deus descobrem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Jesus sabia o propósito da sua vida. Uma vez ele disse assim aos discípulos, está lá em Marcos. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio, nasceu uma criança pequenininha, viveu assim na idade do Lucas, que a gente acabou de ver aqui, né? Ele foi crescendo, ele foi falando com Deus, sua mãe foi preparando o Senhor Jesus, ele foi sendo preparado. Em determinado momento, ele vai ser batizado por João Batista. João Batista diz assim para ele: eu que tenho que ser batizado por você? Jesus diz: não, vamos fazer assim para se cumprir a Escritura, para se cumprir tudo que está. Ele já sabia ali por que ele havia vindo e para que ele havia vindo.
Foi para isso que eu vim. Nessa ocasião, ele disse para os discípulos. Eu vou facilitar as coisas aqui. Você pode não saber agora exatamente para que Jesus, que plano Jesus tem na sua vida para hoje, ou para essa semana, ou para esse mês, ou para esse ano. Ele tem, tá? Mas você pode responder essa pergunta aqui. Para onde você vai quando Jesus voltar? Respondeu? Não fique com dúvidas, amigos. Ele vem buscar você. Nós precisamos viver na certeza desse rumo da nossa vida. Nós vamos para o céu com Jesus. Se você vive uma vida que no frigir dos ovos você chega a essa conclusão, você já deu mais um passo para ser vencedor. Não pode viver nessa vida sem propósito. Há um propósito de Deus para você e há um propósito para você aqui nessa vida. Saber isso nos ajuda a vencer as provações dos últimos dias. Então, a primeira, por que Jesus venceu? Porque ele conhecia bem as Escrituras. Segundo, porque ele sabia porque ele estava aqui nesse mundo, ele sabia o propósito para a sua vida. E terceiro, Jesus orava todos os dias. Em algumas ocasiões, a Bíblia registra, os evangelhos registram, Jesus orou a noite toda. Sabe, lembra de uma ocasião que ele orou a noite toda? Quando ele foi escolher os 12 discípulos. Ele ia nomear os 12, daquela multidão que seguia Jesus. Lembra? Havia ali pelo menos 70, porque uma vez ele mandou 70, outra vez ele mandou mais. Mas ele ia nomear os 12. Dia que ele foi nomear os 12, a noite anterior, ele passou a noite toda orando. Jesus orava. Três textos, um do livro Ciência do Bom Viver, outro do livro Orientação da Criança e outro do livro Educação. Das horas passadas a sós com Deus, Jesus saía manhã após manhã para levar aos homens a luz do céu. Como que Jesus aguentava o dia inteiro encontrar com pessoas endemoniadas, com pessoas doentes, de dar dó, de cortar o coração? Como Jesus aguentava enfrentar aquele grupo de fariseus andando atrás dele, buscando uma, um tropeçozinho de Jesus para acusá-lo de alguma coisa? Como é que ele aguentava todos os dias? O texto diz: das horas passadas a sós com Deus, ele saía manhã após manhã. Então, antes de sair, ele passava horas a sós com Deus. Livro Ciência do Bom Viver. O livro Orientação da Criança. Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. Estamos descobrindo o segredo de Jesus aqui. Quando ele fazia aquelas orações sozinhos, que intrigava os seus discípulos, né? Intrigou tanto que um dia eles chegaram: ensina-nos a orar, Senhor. Era dessas horas de oração solitária que Jesus recebia sabedoria e poder. E o terceiro texto do livro Educação. A oração particular e em público tem o seu lugar. Porém, é a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Uau! Nós temos que fazer orações em público, e esse grupo aqui, quando faz as orações aqui, quando o pastor Anderson ora ali, quando vocês estão orando pelos 5 nomes desses dias, essa oração em público é necessária.
Agora, a sua oração secreta com Deus é que sustenta a vida da sua alma, tá? Resumindo sobre Jesus, Jesus venceu porque ele conhecia a Bíblia. Jesus venceu porque ele sabia o propósito da sua vida. E Jesus venceu porque ele orava todos os dias, às vezes, não toda noite, às vezes ele passava a noite toda, dependendo do que ele tinha que fazer no dia seguinte. Às vezes ele orava por horas. Todos os dias ele orava a sós com Deus. Bom, ele é o nosso exemplo. Se você quer vencer, é assim que você vai vencer. Se você quer vencer como ele venceu, como é o título do tema de hoje, você precisa ser como Jesus foi. Vamos para as considerações finais de hoje. Eu vou ler de novo um texto que eu já li aqui, mas eu quero enfatizar isso aqui, tá? Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo da angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam a sua grande ignorância. Eu penso, amigos, que às vezes é por isso que Deus deixa a gente passar algumas provações muito difíceis. E às vezes a gente pergunta: o que é que Deus está querendo comigo? Perguntamos assim até de forma irreverente. Nada que Deus permite sobre nós é sem propósito. Se ele permitiu alguma coisa, tem um propósito. É melhor passar uma aprovação hoje e aprender que nós precisamos nos aproximar mais de Deus do que passar por isso no tempo de angústia e não dar mais tempo da gente se preparar com Deus. Precisamos hoje saber que estamos aquém do que devemos ser ou saber para vencer a prova. Um outro texto, está na página 25 da revista, diz assim: se a luz e a verdade estão ao nosso alcance, e não estão, né? A luz e a verdade não estão ao seu alcance. Tem uma Bíblia aí na sua casa, com certeza. Tem uma Bíblia no seu celular, com certeza. Tem uma Bíblia no seu computador, com certeza. Tem milhões, né, de sites da Bíblia pela internet afora. Exagerei, mas tem mesmo, muito. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e não aproveitamos o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos escolhendo as trevas em vez de luz. Oh, espera aí, como é que é mesmo? Deixa eu ler mais uma vez isso aqui. Eu já tinha lido, ok? Estou só causando um clima aqui. Você tem a Bíblia. E você tem alguns outros livros que auxiliam você até a ampliar seu conhecimento bíblico. Mas a Bíblia é suficiente. Se você recusa ler a Bíblia, você está escolhendo as trevas em vez da luz. É isso que está escrito aqui. Na verdade, é isso que acontece. Eu tenho a palavra de Deus à minha disposição, mas eu não leio. Ah, dá muito trabalho, toma muito tempo. Eu acordo cedo, durmo tarde. Não. Quem manda na agenda da gente é a gente mesmo. É você que manda nas horas do seu dia. Não, mas eu trabalho 10 horas por dia. Ok, gente que trabalha 12. Mas quem decide que horas eu acordo para ir trabalhar sou eu. E se eu decidir acordar 15 minutos antes para, por 15 minutos, eu ler a Bíblia,
estou escolhendo a luz. Mas se eu falo assim, não, sábado eu vou na igreja, eu vou escutar o sermão do pastor e vai dar tudo certo. Eu estou escolhendo as trevas. Eu preciso ir lá na igreja, ouvir o sermão do pastor, estar em comunhão com meus irmãos. Eu preciso disso. Mas eu preciso muito mais ler a Bíblia todos os dias. O pastor vai pregar sábado. E o que vai acontecer com você domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Todos os dias você precisa receber a luz. Quando você escolhe não ler, sem desculpas, tá bom? Não importa a desculpa, você escolheu não ler. Quando você escolhe não ler, você, naquele dia, escolheu as trevas em vez da luz. Como é que você vai vencer? Um outro texto. Um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é porque fecham os olhos às verdades que não desejam praticar. Há muitos teólogos hoje que não olham para aquelas partes da Bíblia que diz que eles devem fazer alguma coisa, mas eles não querem fazer. Então, não, isso aqui foi abolido, isso aqui era lá para o povo de Israel 1000 anos antes de Cristo. Ah, isso aqui foi porque a igreja de Corinto era desse jeito, tá? Para nós hoje é diferente. Muitos teólogos hoje não compreendem bem a Bíblia porque eles fecham os olhos para as verdades que eles não querem praticar. Você não pode escolher uma parte da Bíblia. Salmos é legal, eu vou ler Salmos. Ah, eu não vou ler Daniel, não, porque lá tem uma bicharada feia, uns símbolos estranhos. Ah, o Evangelho de Lucas é legal, vou ler o Evangelho de Lucas, e é mesmo, viu? Os 4 evangelhos são especiais, mas Lucas tem uma cor especial no Evangelho dele. Ah, mas eu não vou ler essa carta de Paulo, não. Olha quanta bronca ele está dando para aquela igreja lá. Eu não posso escolher. A palavra de Deus é uma palavra inteira. Deus permitiu a Bíblia desse jeito que é para a gente aprender. Mais um texto aqui, é o penúltimo. O diabo foi derrotado por Jesus no deserto por uma frase, por um inabalável está escrito. O inimigo passou o resto da história se certificando de não ser derrotado novamente da mesma forma. Então, hoje ele tira a Bíblia da sua frente, ou desautoriza a Bíblia por alguns pregadores atuais. Não, não precisa, não, você não precisa crer, não. Oh, pega esse verso aqui, é bonitinho, ó, fica com ele. Ah, Jesus derrotou o diabo porque Jesus tinha na sua mente essas passagens, ele disse, está escrito isso. E o diabo hoje tira a Bíblia de você, de alguma forma ele tira, ou fazendo você descrer na Bíblia, ou desanimando você para ler a Bíblia todos os dias, porque ele sabe que se você ler a Bíblia, você vai derrotá-lo, como Jesus fez. Sistematicamente, o diabo eliminou o está escrito da nossa vida, do nosso mundo. Vivemos hoje em um mundo com mais exemplares da Bíblia do que houve em qualquer outro momento na história, mas nós pertencemos à geração mais despreparada hoje, em termos bíblicos. Você não quer assumir hoje o compromisso de estudar mais a Bíblia de maneira profunda, aprender a dar a razão da sua fé, orar mais a Deus por mais tempo por dia. Separa mais tempo para falar com Deus e estar preparado assim para enfrentar as suas lutas. Jesus venceu porque ele conhecia a Bíblia, porque ele sabia o propósito para a vida dele, porque ele orava a Deus constantemente. Se eu e você formos assim, nós seremos vencedores como ele venceu. Deus abençoe você. Vamos orar agora.